E aí, gente, Rael aqui. Vai começar um novo ano e todo mundo começa com as promessas, né? Ano que vem vai ser melhor, dessa vez eu vou fazer tal coisa. E olha, eu também não sou muito diferente disso. Mas quando a gente fala de fazer do próximo ano um ano melhor, é importante a gente ter um parâmetro para definir o que isso significa, né? Para mim, isso resume em 3 pilares muito importantes, né? O primeiro deles é progresso. Será que eu estou avançando em direção às coisas que realmente são importantes para mim? O segundo é equilíbrio. Eu estou conseguindo manter minha vida equilibrada entre o pessoal e o trabalho? E o terceiro é a liberdade. O quanto eu estou me aproximando da minha liberdade financeira com os meus projetos pessoais, né? E com base nesses 3 pilares, dá para criar um método bem simples que você pode aplicar em qualquer momento do ano. Isso vai te ajudar aí a medir o quanto você está evoluindo em relação ao progresso, equilíbrio e liberdade. E para começar, eu quero te propor um exercício super rápido e prático de reflexão que eu chamo de mapa da satisfação. A ideia aqui é avaliar diferentes áreas da sua vida e identificar como você está se sentindo em relação a cada uma delas, né? Esses métodos, cara, geralmente são super fáceis aí de aplicar e pode ser usado sempre que você quiser, ajudando você a organizar e garantir que realmente o próximo ano seja cheio de significado, equilíbrio, claro, diversão. Você pode fazer esse exercício onde você quiser, num pedaço de papel, num telefone ou até mesmo num tablet. Eu particularmente prefiro papel, acho que é que a gente acaba evitando distração aí quando a gente está fazendo o exercício. A ideia aqui é começar desenhando um ciclo que será a base do seu mapa de satisfação. Depois você vai dividir esse ciclo aí em 3 partes, né? Trabalho, saúde e relacionamento. Lembrando que essa é só a sugestão inicial, gente. Você pode adaptar e personalizar essas categorias de acordo aí com o que faz mais sentido para você. Agora que a gente categorizou em ciclos, vamos segmentar e dividir cada ciclo em partes menores, beleza? Por exemplo, na categoria saúde, você pode incluir alimentação, corpo e mente, né? Ou alma, o que você achar que deve colocar. Em relacionamento, a gente pode colocar ali namoro, família e amigos, né? E em trabalho, podemos pensar em projetos pessoais, dinheiro, crescimento. Se projetos pessoais não fizer sentido para você, tudo bem, cara. Você pode substituir por carreira, por exemplo. Tem freelance ou qualquer coisa que encaixe melhor aí na sua realidade, beleza? Não sei se você percebeu, cara, mas a gente dividiu a vida em 9 componentes. O próximo passo agora é avaliar como tá cada um delas, né? Eu sugiro aqui que a gente use escala de 0 a 10, né? E a gente vai conseguir avaliar o quanto a gente está feliz ali, de 0 a 10, o quanto eu estou satisfeito com essa área específica da minha vida, né? Eu acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer aqui, beleza? Lembre-se que o foco aqui é o estado atual de cada área, né? Independente do que você tem feito ou deixado de fazer em relação a cada área, é sobre como você está se sentindo nesse momento. Aqui está como ficou meu mapa de exemplo. Se você quiser, pode até pintar a área de acordo com os números aí que você atribuiu. Isso pode trazer até mais clareza para você, mas faça de acordo aí que fique mais confortável para você. Antes de seguir em frente, eu quero te provocar a adicionar uma categoria extra ao seu mapa, né? Uma categoria de felicidade. Pode colocar numa área separada ali, né? De acordo com suas experiências, o que você está vivendo no presente, o quanto você está se sentindo feliz, né? De alguma forma, né? Se você parar para pensar, o mapa que você desenhou abrange praticamente todos os aspectos importantes da nossa existência, né? Com a edição pela categoria felicidade, eu acho que acaba lembrando a gente aí que a gente pode curtir um pouquinho ao longo do caminho, né? Com a base do nosso mapa pronto, né? A gente pode traçar um plano para melhorar cada categoria. Isso inclui estabelecer metas e criar planejamento para substituir esses números, né? Que a gente acabou de apontar. Certamente os números indicam aí possibilidade de melhoria, né? Então, se você colocou 5, obviamente você espera aí encontrar um 7, né? Na melhor das hipóteses, o 10 que a gente quer sempre buscar, né? De parte de fazer do próximo ano o melhor da sua vida é exatamente isso, né? Seguir em direção a essas metas e construir o progresso que você merece. Agora é um bom momento para você destacar algumas áreas que gostaria de cuidar mais e que precisam de atenção. Na categoria saúde, por exemplo, eu avaliei com uma nota ruim a mente, né? Mas eu não tô tão preocupado com isso quanto eu tô com o meu corpo e alimentação, porque no meu caso, cara, eu passo muito tempo sentado e a falta de exercício ali, alimentação, tem trazido algumas complicações. Na área de trabalho, as notas já foram melhores, né? Trabalho, as notas com dinheiro ali, projetos pessoais, eu acho que foram melhores, mas eu penso que posso melhorar crescimento, por exemplo, porque eu gostaria que ficasse mais próximo aqui do que eu projetei para mim. De novo, reforçando que aqui eu tô te trazendo exemplos e você vai poder adaptar de acordo com a sua realidade. Conseguindo entender a dinâmica da coisa, quanto mais você pratica o método da satisfação, mais clareza você vai ter em quais pontos aí você precisa melhorar. O melhor é que você pode ir ajustando em qualquer época do ano, sempre que sentir que a coisa está indo aí de um jeito que você não gostaria e tal, você pode reavaliar, né? Dar uma pontuação diferente. Aí isso vai levar, depois que você já fez a base, né? Isso vai levar alguns segundos
anos. E se você tá curioso aí, se perguntando por que eu dei uma nota tão alta para projetos pessoais, é porque realmente eu tô muito feliz com as coisas que a gente conquistou esse ano, né? Desenvolvemos parcerias, a gente fechou muita coisa legal. Por exemplo, se você tá buscando ali alavancar sua carreira, desenvolver habilidades de gestão, liderança, produtividade, de repente você pode se interessar pelo Alone Education, onde eu sou professor e um dos sócios, né? É uma plataforma online que oferece a formação de LI, que são cursos de gestão, liderança, produtividade, que vão transformar a sua carreira. O melhor é que você paga um valor simbólico e tem acesso ao conteúdo. Eu vou deixar o link, obviamente, na descrição do vídeo e você pode conferir. É como pagar um preço de um hambúrguer com algo que vai dar a sua vida, cara. Então, não deixe de conferir. Agora a gente pode avançar para o próximo passo, né? Que é, já que a gente fez o diagnóstico, né? Destacando ali as áreas que precisam de mais atenção. Então, chegou a hora de a gente trabalhar nas suas metas. Existem várias formas de definir metas, né? Você pode usar a que você preferir. No meu caso, eu tenho feito isso há anos porque faz parte do meu trabalho. Não é à toa, cara, que muitos estudos mostram que quem define metas tem um desempenho muito maior ali, né? Se sentem mais produtivas, realizadas e tal, em comparação com quem simplesmente não faz. Escrever as metas te coloca num patamar muito superior a quem não organiza ou prioriza as ideias. Pensando que talvez quem vai assistir o vídeo aí não tenha familiaridade com definição de metas, eu decidi adaptar um método simples e chamá-lo de Projeto das Conquistas. A ideia aqui é que você consiga pegar o conceito e aplicar de forma leve e descontraída. A dinâmica é bem simples, eu quero que você se pergunte aí, o que eu gostaria de estar comemorando daqui a 12 meses, né? Ou de repente no final do ano que vem. Imagine ali com sua família, com amigos, celebrando um avanço dessas conquistas em diferentes áreas da sua vida. Você lembra das áreas que a gente destacou ali no mapa da satisfação? A minha recomendação é você começar por elas, né? Porque elas de alguma forma ali precisam de uma atenção maior. Você pode fazer esse exercício no início do ano e aplicar em todas as áreas, né? Você vai ter um pouco de trabalho ali no começo, né? Mas depois você vai ajustando só ao longo do ano. Então vamos lá, você vai se perguntar, daqui a 12 meses, em cada uma dessas áreas, o que eu gostaria de estar comemorando? Mas vamos de exemplo prático ali, né? Para você conseguir visualizar, né? No mapa da satisfação que eu trouxe de exemplo, eu coloquei a categoria corpo com uma pontuação bem baixa. Então eu posso me imaginar ali com os amigos, sentado no Ibirapuera, comemorando como eu consegui melhorar a minha saúde corporal nos últimos 12 meses. Para quem não sabe, o Parque Ibirapuera é aqui em São Paulo, né? Então, algumas metas que eu gostaria de estar comemorando ali: ter aumentado minha massa muscular, ter perdido peso, ter alcançado meu peso ideal, ter ido, sei lá, pelo menos uma vez na academia, praticar algum tipo de esporte pelo menos uma vez na semana. São objetivos ali, metas que de repente a gente pode alcançar, então já fica visualizando como exemplo. A dica aqui é você tentar escolher apenas uma dessas metas. Escolher muitas frentes pode te desmotivar ao longo do caminho aí. Então, se você tivesse que escolher apenas uma meta, qual seria? No meu caso, chegar ao peso ideal traria um bônus aí de melhorar outros aspectos da minha saúde, como sair da pré-diabetes, ter mais disposição no dia a dia, entre outras coisas. Agora é só você repetir aí o processo nas diferentes categorias que você mapeou. Um ponto importante aqui, né? Tenha suas metas registradas em algum lugar que seja de fácil acesso de preferência, né? Pode ser o Google Docs, um caderno ou qualquer lugar prático onde você consiga acompanhar o andamento dessas metas, senão não vai adiantar nada. É essencial ter um espaço também que você possa quebrar essas metas em objetivos menores, né? Mais tangíveis ali, facilitando a execução no dia a dia. Para te ajudar nessa missão, vou deixar abaixo a possibilidade de você baixar uma planilha. Se você não sabe por onde começar, essa planilha vai ser uma mão na roda. Ela vai te ajudar a transformar tudo isso em algo simples e prático. A maioria das pessoas peca nesse ponto, né? Define metas ali apenas na cabeça, mas não registra em nenhum lugar. O resultado é que eles acabam perdendo no meio do caminho ali. Por isso você precisa revisitar suas metas regularmente, reservar um momento para refletir e se perguntar: eu estou no caminho certo? Durante muito tempo eu usei planilha online para isso e até deixava o link salvo ali nos meus favoritos no navegador, porque isso me ajudava a manter o foco e a clareza sobre o que realmente eu precisava fazer no dia a dia. Minha sugestão é que você comece com as revisões semanais, né? Com o tempo você vai ganhando confiança, clareza e controle da dinâmica, você vai aumentando o intervalo entre as revisões, de repente a cada 15 dias, mensalmente, aí é contigo. A planilha vai te ajudar muito nesse sentido. Agora você tem tudo que você precisa, né? Você tem um mapa, você tem as metas, você tem a ferramenta, só depende de você dar o primeiro passo. Lembre-se, o próximo ano só vai ser o melhor ano da sua vida se você agir para que isso aconteça. Não existe fórmula mágica, eu vou repetir para você. Não existe fórmula mágica, mas existe método. E com as ferramentas certas, o próximo ano pode ser o começo da melhor fase da sua vida. Comece simples, mas comece. Reflita, faça suas metas, revise com frequência. O mais importante é não esperar pela segunda-feira perfeita, pelo momento ideal. O momento ideal é agora, cara. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa um like aqui embaixo, comente aí quais áreas da sua vida você vai priorizar primeiro e, claro, compartilhe com alguém que também precisa transformar o próximo ano, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais.